Agora são 3h29 e neste domingo foi comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data importante que simboliza a luta contra as infecções por HIV. E na semana passada, inclusive, o Ministério da Saúde divulgou um número preocupante a respeito do avanço da AIDS no Brasil. Segundo o governo, mais de 135 mil pessoas estão hoje no Brasil contaminadas pelos vírus HIV e não sabem disso. E para a gente falar sobre isso, nós temos uma convidada aqui na Jovem Pan, é a doutora Naira Scartesini Sena, que é médica, ginecologista e obstetra. Como vai, doutora? Obrigado pela participação, prazer ouvi-la aqui. Boa tarde, Vitor. Obrigada pela oportunidade. Ô, doutor, o que é que explica esse alto número de pessoas que não sabem que vivem com o vírus HIV? É uma dificuldade ainda na realização dos testes que detectam a doença? Na verdade, a gente tem um caminho do HIV que mudou com o passar das décadas, né? Quando ele foi descoberto e entrou como um boom e um susto na vida de todas as pessoas há décadas atrás, ele veio com uma notificação de famosos, de ídolos que descobriram a doença e divulgaram. E isso ajudava a trazer o assunto à mesa de domingo, à conversa da família. Então, ajudava que todos entendessem mais a respeito da doença, da forma de contaminação. Claro que veio acompanhado por um susto inicial, mas assim que a informação chegou às pessoas, isso ficou muito mais claro, para que cada um cuidasse da sua própria saúde. Com o passar dos anos, a evolução do tratamento fez com que esse assunto saísse um pouco da mídia em geral. E assim as pessoas foram se esquecendo as preocupações, as novas gerações foram chegando com outras preocupações, sem aquele susto da AIDS de décadas atrás, e se esquecendo um pouco desse autocuidado. Então, eu acho que muito desse crescimento tem relação à não informação, porque a gente foi perdendo o hábito de falar a respeito da doença. E claro que também pela certeza de um tratamento muito mais eficaz e que dá uma vida de muito mais qualidade para esses pacientes, isso também pode levar as pessoas a afrouxarem as formas de prevenção. Pois é, e quando a gente fala especialmente do vírus HIV, como se dá a transmissão, doutora? Não é apenas via sexual, né? Queria que a senhora falasse a respeito disso, das diferentes formas de contágio. Claro, a via sexual é a via mais fácil, né? Porque você tem um contato intenso com o sêmen, se você não usa preservativo, com as secreções vaginais, e até pode ter um contato sanguíneo, dependendo do tipo da relação. Então, o contato sanguíneo durante a relação sexual e esse contato de secreções intenso é o maior causador da transmissão do HIV. Mas a gente também pode encontrar essa transmissão em outros contatos sanguíneos. Então, se eu usar equipamentos para manicure que não tenham sido esterilizados e tenham sido usados por uma pessoa contaminada antes de mim, se eu compartilhar agulhas, se eu fizer tatuagem em um ambiente que o material não tenha sido esterilizado, tenha sido utilizado também num portador do vírus antes de mim, isso também é uma forma de contaminação. Claro, o aleitamento materno. Então, uma mãe que tem HIV e amamenta seu filho tem uma chance de passar o HIV via leite materno para o seu filho. Por isso, durante o pré-natal e nas internações hospitalares, no momento do parto, a gente sempre faz testes de HIV para identificar essa doença e prevenir esse tipo de contaminação. E em relação à transmissão de mãe para filho, né? Porque isso é algo que preocupa bastante. Haveria algum Uhum. caminho para interromper isso? Porque é talvez um dos momentos mais dramáticos, né? Quando a criança já nasce contaminada pelo vírus HIV. O que é que dá para ser feito em relação a isso, doutora? Muito pode ser feito. A gente tem regulamentado pelo Ministério da Saúde que os exames de HIV sejam realizados nos 3 trimestres da gestação. Então, todas as gestantes têm direito e devem fazer pelo menos 3 sorologias de HIV nesses diferentes momentos, bem como no momento do parto. Uma vez identificado o diagnóstico na mãe, ela toma as medicações para prevenir que esse vírus infecte também o bebê. E no momento do parto, dependendo da situação da doença da mãe, da carga viral, da situação imunológica dela no momento do parto, isso vai ser um definidor de se esse parto pode ser normal ou precisa ser uma cesárea. E esse bebê, assim que nascer, também vai receber algumas medicações. Seguindo todos esses passos, muitos bebês nascem de mães soropositivos e
não perpetuam a doença, não seguem com o vírus, seguem uma vida normal. Então é muito possível a gente evitar esse tipo de contaminação vertical, que a gente chama de mãe para filho. Muito bem, nós ouvimos aqui na Jovem Pan falando sobre o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a doutora Naira Scartesini Sena. Obrigado mais uma vez, viu, doutora, pela participação. Um abraço e até uma próxima. Até mais para todos os ouvintes. Boa tarde.